O Senhor nos inflame o coração dele, o Senhor nos tome nessa noite, ó Pai, toma o nosso coração, nos trazendo mais convicção, mais ensinamento, mais responsabilidade, mais amor, Senhor. Cobre essa igreja de amor, cobre de vida cada vez mais, Senhor. Nós agradecemos a Deus pela vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, com muita alegria quero cumprimentá-los nesta noite com a gloriosa paz do nosso Cristo. Amém. Vocês estão felizes com Jesus, irmãos? Amém. Fiquei muito feliz com esse relatório lá da nossa terra, né? Eles mandaram para nós Cabral, a gente manda para eles Jesus, né? Pensa, né? Eu estive lá uma certa ocasião, numa cidade muito linda chamada Cascais. E é uma verdade, sabe? Uma necessidade muito grande daquele povo do nosso Cristo mesmo, né? E eu fico feliz pela igreja estar fazendo e cumprindo o seu papel, né? Mateus 28. Pode tomar assento, meus amados, muito obrigado. Minha gratidão, Alberto, mais uma vez. Pastor Tânia, família linda que nós amamos. Eu sempre tenho assim, uma alegria muito grande de estar com vocês. Gostaria de estar até mais vezes, né? Mas a nossa responsabilidade é sobre o Norte do Campo também, com a igreja. E sempre no primeiro domingo do mês, que acontece a nossa ceia na parte da manhã, embora a ceia por conta das eleições ela aconteceu ontem à noite, mas eu fico sempre com a noite do primeiro domingo assim mais tranquila, porque eu tenho lá um menino muito abençoado que está cuidando do culto que acontece todo primeiro domingo na igreja, voltado para amigos. Então daí a gente fica mais à vontade, daí a gente pode assim estar ajudando os amigos, né? Porque é tão bom, né? Eu acho tão bom às vezes sentar lá para ouvir, né? E Deus tem trazido assim bastante edificação para a igreja. Estamos caminhando lá, Deus tem nos abençoado ricamente. Deus tem sido muito bom com todos nós. Hoje, em todo o nosso grande Brasil, né, meus irmãos, nós tivemos as eleições. Quem votou aqui? Tivemos as eleições. E eu estava pensando, né, nessa questão das eleições. Eu queria que o senhor me desse alguma coisa dentro desse pano de fundo aí que nós estamos vivendo, especialmente hoje. Né? Eu fui para a palavra, cuidando ao Espírito Santo a liberdade para que ele pudesse me trazer algumas coisas, e ele trouxe umas coisas lindas aqui que eu quero compartilhar com vocês hoje. Porque eu acredito que não diferente dos candidatos que serão eleitos ou já estão eleitos, nós cristãos também somos vencedores, porque quem se elege hoje entra, obviamente, na galeria daqueles que vencem pelo voto. Nós também somos vencedores através do voto. Nós somos vencedores através do voto. E o mais importante de tudo isso é que nós fomos eleitos por um voto. E quem votou em nós foi Deus. Ah, entenderam? Vou dizer de novo. Nós fomos eleitos por um voto. E quem votou em nós foi Deus. Já pensou uma coisa dessa? Deus colocar numa urna o seu nome, vota em você, escolhe você. Foi Ele. E obviamente, né, nós fomos os segundos a serem eleitos por Ele, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que Deus, além de ser o autor da eleição, obviamente, Ele só votou duas vezes, em duas eleições. Na primeira, segundo a palavra de Deus, Ele elege o seu filho. Está escrito. A palavra de Deus diz lá em Mateus 12, 18. Eis aqui o meu servo que escolhi, votei, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios
o juízo. E essa é uma palavra registrada em Mateus, que o Senhor está reportando ela numa palavra profética dita pelo pastor, pelo profeta Isaías, 700 anos antes da vinda do nosso Cristo. E na segunda eleição, que o nosso Deus, então, Ele vota e Ele elege a nós. E a Bíblia também comprova isso quando a gente vai para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no versículo 4, do capítulo 1, que Paulo diz: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Estou esperando uma reação diferente. Mas eu vou dizer de novo: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Ajuda aí então a pregar, irmão. Deus votou em você. Diga aí, me ajuda aí, me ajuda. Fala aqui, irmão. Deus votou em você, minha irmã. Deus elegeu você, meu irmão. Você já pensou Deus nos eleger? Irmãos, nós como brasileiros, né, na sua totalidade, nós cometemos já tantos erros, não é, nas eleições. Nós já tivemos tantas más escolhas. Agora, quando eu fiquei imaginando isso, se Deus me elegeu, Deus não erra nas escolhas, meu irmão. Deus acertou em escolher você. Deus aceitou em escolher você. Ele aceitou me escolher. Eu escolho você. E você sabe que a nossa campanha para Ele eleger a todos nós não foi nada boa, né? As nossas propostas eram horríveis. Mas o Senhor foi bom conosco, nos elegeu. Ele confiou que depois da eleição a gente ia ser bem melhor. E você tem sido bem melhor? Amém, graças a Deus. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 1, verso 4, ele diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aí ele fala uma coisa maravilhosa, qual é a proposta dele: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Repita o que eu vou dizer: Deus me elegeu para ser santo. Votou bem, ou você? Votou bem? Votou bem? Valeu o voto dele? Você está sendo a razão do motivo do voto dele? Amém ou não? Olha que coisa maravilhosa, né? Então, depois da nossa eleição, Deus então começa a nos condicionar através também de votos. Ele começa a nos condicionar através também de alguns votos, para que, através desses votos, nós possamos então, na nossa vida, ser vencedores, ser vitoriosos. Ele nos condiciona para nos fazer vencedores a alguns votos. E daí eu entendo, daí eu comecei a imaginar, olhando para a igreja que eu pastoreio, que se nós temos uma vida de derrotas, é justamente porque nós não estamos muitas vezes aplicando esses votos de maneira correta. Então a vida do cristão de vitória também está vinculada a votos. E quando eu falo que ela está vinculada a votos, e quando eu falo em votos eu falo em escolha, eu estou dizendo que a sua vida ela é vitoriosa em cima das suas escolhas. Se você escolhe bem, você é um vencedor. Se você faz más escolhas, certamente será um derrotado. E o pior ou melhor de tudo isso, depende do ponto de vista, depende de quem recebe, é que o Senhor, então, Ele traça para nós um caminho de propostas e nunca de inquirições. Deus é um Deus de propostas. Ele diz o seguinte: olha, eu proponho para você a vida e proponho para você a morte. Elege o que você quer. Você
acredito que mais. É você que vota. Eu não vou fazer nenhuma campanha para você votar aqui ou aqui. Pensa num Deus desse. O Senhor faz uma, pelo menos, para mim não votar aqui. Não faz. Ele propõe. Isso é uma proposta. Se você vota bem, se você escolhe a bênção, você será vitorioso. Se você escolhe a maldição, você será um derrotado. E daí então você vai para dentro da Bíblia, e a Bíblia então registra aí, então, muitos votos que nós devemos fazer para que nós possamos então ser mais do que vencedores. Mas muitos. Mas para a igreja hoje aqui, para nós que estamos aqui hoje, o Senhor reservou só 5. Só 5 votos. Então eu vou pregando, vou falando, primeiro voto. Essa para você também, que hora que vai terminar a mensagem. Entendeu? Eu vou chegar no 4º voto, você vai ficar mais feliz, está terminando. Entendeu? Mas quando eu olho para a palavra de Deus, a vitória, a minha vitória, ela vem através então de um primeiro voto que eu quero aqui que vocês entendam muito bem. E esse primeiro voto é tratar com seriedade o pecado. Tratar com seriedade o pecado. E se o Espírito de Deus, ele incomodou o meu coração para falar sobre este voto, esta escolha que nós devemos fazer para a nossa vida, é porque o Senhor sabia que nessa noite, por essas portas, iam passar pessoas aqui que talvez não estejam tratando com tanta seriedade o pecado como ele merece ser tratado. Ser tratado. E você sabe, você é ensinado, nós somos ensinados que pecar é a transgressão da lei divina. Nós cometemos 2 tipos de pecados terríveis: pecado por comissão e pecado por omissão. E nós ficamos somente olhando para um tipo de pecado. Nós olhamos somente para aqueles que tratam-se da negativa, aqueles que a Bíblia fala: não faça, não toque, não mexa, não vá, não olhe, não ouça. A gente fica parado muitos nestes pecados e esquecemos que os nossos pecados não são somente aqueles que o Senhor diz não faça. Existem pecados que nós cometemos também, que é pelo fato de não fazer o que Ele pede para fazer. Ah, pastor, eu não estou pecando, graças a Deus. Não está mesmo? Estou, graças a Deus. Eu não estou mentindo, eu não faço fofoca de ninguém. Mas e o indo de Jesus? Vocês estão obedecendo? E o indo do Pai, você está obedecendo? E a principal razão pela qual Ele escolheu você, Ele votou em você. Deus não votou em você, Deus não escolheu você para te dar carro bacana, casa bacana, emprego bacana, casamento extraordinário. Embora tudo isso faça parte da escolha dele. Mas quando Ele escolhe você e te dá casa bacana, casamento bacana, carro bacana, Ele tem um único objetivo com esse voto, com essa escolha. Te dei carro bacana para você acrescentar no meu reino. Te dei um casamento bacana para você acrescentar no meu reino. Te dei um emprego maravilhoso para você acrescentar no meu reino. E quando você chegar diante de Deus, Ele foi avaliar você. A perguntinha que Ele vai fazer para você é a seguinte: tudo que eu te dei ao longo dos anos que você viveu na terra,
o que você fez para acrescentar no meu reino? E quando eu falo acrescentar no reino de Deus, é colocar mais alguém inserido no corpo de Cristo. É exatamente isso. O que você fez com aquilo que eu te dei, para que apenas uma alma, uma pessoa, pudesse ter facilitado a sua salvação? Uma única. Ei, você morou numa única casa 80 anos. E você está chegando aqui comigo, em 80 anos que você viveu na casa que eu te dei, te inseri num lugar que era o lugar que eu queria para você, porque em torno de você existiam pessoas que precisavam de mim. O que você fez? Então esses são pecados que nós cometemos por aquilo que Deus pede para que façamos e não façamos. Estamos felizes porque não mentimos, estamos felizes porque não falamos palavrão, e não ficamos felizes porque somos infiéis. E às vezes não atentamos que o Senhor chama de um terrível pecado ser ladrão. Ladrão é um terrível pecado, e Ele chama aquelas pessoas que não são fiéis com os seus dízimos e ofertas de ladrão. Ô Jesus, tem misericórdia. Alô, está todo mundo aí? Está todo mundo aí mesmo? Alô, amém? Graças a Deus, nossa, parece que Deus, será que o povo está aqui? Está certo. Mas vocês estão entendendo o que o Senhor está falando? É uma palavra incômoda, mas ela é necessária. Você precisa ser meio chacoalhado. Uma vez um irmão chegou para mim lá e disse: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Um tempo já. Eu até dito isso aqui. Preciso conversar com o senhor. Eu marquei um horário com ele e tal, e ele chegou lá e falou assim: pastor, eu quero que o senhor dê uma explicação para mim, porque o senhor vem sempre falando desse negócio do delicado do dízimo, do delicado com fé, que tem que orar, né? Que Deus protege, que Deus ama, fica salvo, vamos lá. Pastor, o senhor me conhece. O senhor me conhece. E sabe que eu sou fiel em todas essas questões dentro da igreja. Mas eu estou passando pelo pior momento da minha vida, especialmente na área financeira. Aí quando ele estava falando comigo, o Espírito Santo, ele disse ao meu coração: pergunta para ele se ele tem caluniado você. É bacana. É bacana. Mostra comigo de vez em quando. Não é possível. O Espírito de novo pergunta. Irmão, tem uma coisa que tem importante demais no meu coração. Eu vou fazer uma pergunta, mas se for da minha cabeça, esquece. Eu peço perdão para o irmão. Irmão, falando, não quis falar calúnia para não ficar muito forte. Para não sair processo contra ele, para ganhar os direitos. O irmão anda falando de uma coisa a meu respeito, ou mal de mim pelas minhas costas. Ele estava olhando para mim, quando ele mudou a visão, ele abaixou um pouquinho a visão, eu falei: tá bem. Pegou. Ele falou: pastor, não é que o senhor é um homem como todos os outros. Tranquilamente, perfeito, perfeito. Até gosto de levar pedrada, porque a Bíblia diz que tem que levar, não é bem-aventurado. Bem-aventurado o homem quando dele todos disserem bem. É isso. Então você tem que ficar feliz quando alguém fala mal de você. Então, tudo bem. Mas aí ele falou: pastor, o senhor sabe, né? Algumas coisas que eu não tenho concordado. Tá, opa, legal, não ter concordado, te dá todo o direito de não concordar, como muita gente tem direito de não concordar na igreja. Só me dá o direito de você ficar falando nas minhas costas. Aí eu comecei a
choraram, me perdoei. Mas o que eu quero mostrar para vocês com essa experiência? Ele pensa estar livre de um pecado, por ser fiel, mas está inserido em outro. Isso precisa ser tratado com muita seriedade. Porque nós não podemos esquecer que a nossa maior vitória não é aqui, meu irmão. A nossa maior vitória não é uma porta de emprego. A nossa maior vitória não é um casamento extraordinário. A nossa maior vitória não é alcançar um carro zero. A nossa maior vitória é passar pelos portais celestiais e viver com Deus eternamente. Essa é a maior. E é por isso que eu combato. E é por isso que eu luto. Então, volte nessa noite tratar com mais seriedade o pecado. Porque há textos sagrados que me diz da seriedade disso. Provérbios 28, 13, por exemplo, diz: quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem esconde os seus pecados não prosperará. Nós trabalhamos agora nas nossas últimas lições das nossas células esse poder extraordinário que deve existir dentro de uma igreja de confissões mútuas, porque isso é um mandamento recíproco. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Será que nós estamos vivendo num contexto de igreja que as pessoas não têm condições de ouvir as nossas mazelas, os nossos pecados? Será que nós não temos condições de ouvir alguém que faz parte da nossa célula nos convidar para ouvir um deslize da nossa parte e poder contar com a nossa vida para poder se ver livre daquilo? As pessoas vão continuar escondendo, e obviamente quando as pessoas escondem, como está escrito aqui, não prospera, e quando um irmão meu não prospera, simultaneamente eu não estou prosperando, porque a sua prosperidade é minha, a minha é sua. Se eu sou abençoado, você o é. Se você é, eu também o sou. Percebe, meus irmãos? Então precisamos tratar isso com seriedade. Eu já contei isso para vocês, mas o Espírito está falando com de novo. Eu preguei uma certa ocasião numa igreja em Ribeirão Preto, há muitos anos atrás. Era um congresso de jovens, um congresso grande, era um ginásio, muita gente, muitas igrejas, e eu preguei a palavra de Deus. E no final da minha ministração, convidei pessoas para ter um encontro com Jesus. Muitas pessoas vieram para a frente daquele palco que tinha. E entre aquelas pessoas veio uma moça, e ela veio endemoniada. Aí quando chegou aquela massa que teve um encontro com Jesus, eu comecei a orar, pedindo para que Deus alcançasse com o perdão dos pecados e tal. E nesse momento de oração, o demônio se manifestou no corpo daquela moça. E a assembleana não conversa com o diabo, expulsa o diabo. E eu não queria conversa, até porque eu tenho medo do diabo também. Então, olhei para a menina e falei: "Não, Jesus, sai dela!" Aquela força, eles arrancaram para mim na força. Aí a menina olhou para mim e disse assim: "Não sai. Estou te ordenando, Satanás, em nome de Jesus, sai! Não saia!" Aí da outra vez ele falou: "Não saio, porque aqui dentro tem muita gente que é minha." Ixi! Pensa
pensa num negócio desse? Você está num congresso de crente e o diabo com um monte de gente dentro. Irmão, pensa no desespero do pregador. Não queira estar na pele do pregador de hora dessa, irmão. O bicho lá e não sai. E a pastorzada tudo atrás de você, olhando para você e falando, se vira. Eu recorri pela misericórdia de Deus. Pode assim, tudo isso acontece em frações, né? E o Senhor falou assim para mim, filho, não temas.